E se o que está te cansando não for a vida, mas a forma como você insiste em segurá-la com força demais? Porque desde cedo nos disseram que quanto mais esforço, mais valor. Quanto mais luta, mais respeito. E hoje, você acorda cansado antes mesmo do dia começar, carregando um peso invisível que ninguém vê. Enquanto o mundo continua pedindo produtividade, resultados, sorrisos rápidos e respostas prontas. No Brasil, muita gente aprende a sobreviver apertando os dentes, trabalhando mais do que o corpo pede, aceitando mais do que o coração aguenta, acreditando que parar é fraqueza e descansar é culpa. Mas e se essa lógica estiver invertida? E quanto mais você força, mais distante fica daquilo que realmente importa. Como alguém que puxa uma porta que claramente diz empurre, ficando frustrado não porque a porta é pesada, mas porque insiste no movimento errado. Será que a exaustão que você sente é prova de esforço ou apenas um sinal de que algo dentro de você pede outra forma de caminhar? Talvez você se reconheça nesse estado em que a mente não desliga, mesmo quando o corpo se deita, pensamentos correndo como trânsito em horário de pico, preocupações se sobrepondo, o futuro gritando mais alto que o presente, e uma sensação constante de estar atrasado para a própria vida. É como nadar contra a correnteza todos os dias, gastando energia só para permanecer no mesmo lugar, enquanto observa outros parecerem avançar com menos esforço, o que gera comparação, culpa e silêncio interno. Você tenta controlar tudo, prever tudo, segurar cada detalhe, como uma mão fechada com força tentando guardar areia, sem perceber que, quanto mais aperta, mais ela escorre pelos dedos. E no fim do dia, quando a palma se abre, sobra pouco. Além do cansaço e da pergunta muda que ninguém responde em voz alta. Por que, mesmo fazendo tanto, ainda parece faltar algo essencial? Desde pequenos fomos treinados a não parar, a não desistir, a não ficar em silêncio, como se o valor humano estivesse diretamente ligado ao movimento constante, à resposta imediata, à resistência infinita. E assim aprendemos a correr, mesmo quando não sabemos mais para onde. O problema é que, em algum ponto, o silêncio começa a assustar. Porque nele não há aplausos, não há metas claras, não há distrações suficientes para abafar o que sentimos, e então preferimos o barulho da exaustão ao vazio da pausa. Dentro de você, duas forças se enfrentam todos os dias. Uma que grita: seja forte, aguente mais, continue. E outra que sussurra: só queria um pouco de paz. Mas essa voz é frequentemente ignorada, porque parece frágil demais para um mundo que premia a dureza. E assim nasce um conflito silencioso, onde vencer significa perder a si mesmo, e descansar parece um luxo que você ainda não se permitiu. Existe uma antiga sabedoria que observa a vida de outro ângulo, ensinando que soltar não é perder, é confiar, e que o silêncio não é ausência, mas presença profunda. Embora isso contradiga quase tudo o que nos ensinaram. No taoísmo, a água é mestra justamente porque não disputa, não força, não grita, e ainda assim atravessa montanhas, contorna obstáculos e chega ao mar, não pela rigidez, mas pela fluidez. A água não se pergunta se é forte o suficiente, ela simplesmente segue, adaptando-se ao terreno sem perder sua essência.
E talvez seja por isso que ela vence sem lutar. Quando você permite um instante de quietude, não está fugindo da vida, está criando espaço para ouvi-la, porque o que é realmente essencial não costuma falar alto. Às vezes, aquilo que parece vazio é apenas um campo fértil, esperando que você pare de pisotear, para que algo novo possa nascer. Então surge uma pergunta que não busca resposta imediata, mas honestidade. Será que todo esse controle realmente te protege? Ou apenas constrói uma prisão confortável, onde você aprende a sobreviver, mas esquece como viver? Quantas decisões você tomou por medo de soltar? Quantas batalhas travou apenas para não sentir insegurança? E quantas vezes confundiu rigidez com maturidade, sem perceber o custo silencioso disso tudo? Talvez não seja necessário abandonar tudo, mudar tudo ou entender tudo agora. Talvez o primeiro passo seja apenas relaxar um pouco o aperto, como quem solta levemente a respiração depois de muito tempo em apneia. Esse não é um convite para desistir da vida, mas para parar de lutar contra ela, porque há uma diferença sutil entre conduzir e controlar, entre cuidar e sufocar. Quando essa diferença começa a ser percebida, algo dentro de você se abre, não com barulho, mas com um alívio discreto, preparando o terreno para uma forma mais gentil de existir. Se você chegou até aqui carregando cansaço, saiba que ele faz sentido, não porque você é fraco, mas porque você tentou ser forte por tempo demais, sem pausa, sem abrigo, sem colo interno. Nada em você está quebrado, nada precisa ser consertado às pressas, porque o desgaste não é falha de caráter. É consequência de um mundo que exige demais e escuta de menos. Assim como a noite não é inimiga da manhã, o cansaço não é o oposto da força. Ele é apenas um sinal de que algo precisa descansar para poder continuar vivo. Há momentos em que escurecer é necessário para que o dia seguinte tenha profundidade. E negar isso só prolonga a dor. Quando você para de se julgar por estar cansado, algo suaviza por dentro, como se o corpo finalmente recebesse permissão para soltar os ombros. E nessa permissão silenciosa, começa a surgir um tipo diferente de coragem. Uma coragem que não grita, mas sustenta. O silêncio que antes parecia ameaça, começa a se revelar como um lugar seguro. Não um vazio assustador, mas um espaço onde você pode respirar sem precisar provar nada a ninguém. Ele não exige respostas rápidas, não cobra desempenho, não compara trajetórias, apenas acolhe aquilo que é. Assim como na música, é a pausa entre as notas que dá sentido à melodia. Sem ela, tudo vira ruído, cansaço e excesso. No silêncio, você percebe que não precisa preencher cada segundo com esforço, que existir já é suficiente, mesmo quando nada de extraordinário acontece. Aos poucos, essa quietude deixa de ser fuga e se transforma em casa, um lugar interno onde você pode voltar sempre que o mundo ficar barulhento demais. E ao habitar esse espaço, você começa a ouvir algo novo. Não uma voz externa dizendo o que fazer, mas uma sensibilidade mais fina que orienta sem pressionar, como um compasso interno finalmente afinado. Soltar, nesse contexto, não significa abandonar sonhos, responsabilidades ou desejos. Significa parar de se atacar por não dar conta de tudo ao mesmo tempo. É a diferença entre largar a vida e largar a guerra contra si mesmo. Algo que por muito tempo pareceu a mesma coisa. Quando você abre a mão que estava fechada, não perde o controle, você recupera a circulação. O
fluxo, a sensibilidade que havia sido bloqueada pela tensão constante. Manter o punho cerrado pode parecer proteção, mas por dentro só cria rigidez e dor, enquanto abrir os dedos permite sentir, escolher e seguir com mais clareza. Ao soltar, você não fica passivo, você fica disponível para perceber o que realmente importa e o que pode ir embora sem culpa. Esse gesto simples, quase invisível, muda a forma como você se relaciona com o esforço, com o erro e com o tempo, inaugurando uma gentileza que não enfraquece, mas sustenta. Quando a luta interna diminui, algo começa a se mover sem alarde, como se a vida, antes bloqueada, encontrasse novamente um caminho para fluir. Não é uma mudança imediata nem espetacular. É mais parecida com o trabalho silencioso de uma semente sob a terra, invisível aos olhos apressados, mas profundamente ativa. No escuro, longe das cobranças e expectativas, ela se organiza, cria raízes, prepara sua força, sem precisar provar nada a ninguém. Da mesma forma, a quietude começa a operar dentro de você, reorganizando emoções, recalibrando prioridades, devolvendo sentido ao que parecia pesado demais. É nesse estágio que a paciência se torna aliada, porque apressar o processo seria como puxar a planta para fora antes da hora. Confiar nesse movimento discreto é um ato de maturidade emocional, um reconhecimento de que nem tudo que transforma precisa ser visto, explicado ou controlado. Com o tempo, você percebe que algo mudou. Não porque os problemas desapareceram, mas porque eles já não ocupam todo o espaço dentro de você. A vida começa a parecer mais leve, não por falta de desafios, mas porque o peso emocional diminui quando você para de carregar tudo sozinho. É como um barco que sempre teve vento, mas só agora aprende a ajustar a vela, deixando de remar contra o fluxo e passando a cooperar com ele. Essa transformação não te afasta da realidade. Ela te coloca mais presente nela, com menos medo e mais discernimento. Você reage menos, escuta mais, escolhe melhor. E isso se reflete em pequenas decisões diárias que, somadas, mudam a direção da sua jornada. Não é um estado permanente de calma, mas uma confiança mais profunda de que, mesmo quando o mar se agita, você não precisa lutar contra as ondas para seguir em frente. Com o tempo, a ideia de força começa a mudar de forma, deixando de ser sinônimo de avançar a qualquer custo para se tornar a capacidade de perceber quando é preciso parar. Há uma força silenciosa em reconhecer limites, em ajustar o ritmo, em não confundir persistência com teimosia. Assim como o bambu não enfrenta o vento tentando vencê-lo, mas se curva para não quebrar, você descobre que flexibilidade não é fraqueza, é inteligência emocional. Avançar o tempo todo pode parecer coragem, mas às vezes é apenas medo de encarar o próprio cansaço. Parar, por outro lado, exige presença, exige escuta, exige confiança no processo. Essa nova força não se exibe, não compete, não precisa de validação externa, porque nasce de um alinhamento interno raro. Quando você aceita que não precisa estar sempre em movimento para ser digno, algo se estabiliza por dentro. E essa estabilidade se torna a base mais segura para qualquer passo futuro. Essa compreensão começa a se infiltrar no cotidiano de forma prática e quase imperceptível. No trabalho onde você passa a ouvir antes de reagir. Nas relações onde escolhe responder com clareza em vez de impulso. Nas decisões onde o corpo também é consultado, não apenas a mente. Viver assim é como caminhar acompanhando a própria respiração,
sem pressa artificial, sem culpa por desacelerar. Respeitando o ritmo real do momento, você percebe que nem toda demanda precisa de resposta imediata e que muitas tensões se dissolvem quando recebem espaço em vez de resistência. Ao integrar essa postura, o dia a dia deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um fluxo de ajustes conscientes. Não se trata de perfeição ou controle absoluto, mas de presença suficiente para perceber quando insistir e quando soltar. Essa sensibilidade prática faz com que a vida, mesmo imperfeita, se torne mais habitável. É nesse ponto que algo essencial se revela com simplicidade. Quando você silencia, a vida começa a falar, não em palavras, mas em sensações, sinais e pequenas sincronicidades que antes passavam despercebidas. Quando você solta, a vida se aproxima. Não porque tudo se resolve, mas porque você finalmente cria espaço para recebê-la como ela é. Há uma poesia discreta nesse encontro. Um entendimento que não precisa ser explicado, apenas sentido. O esforço excessivo cede lugar a uma confiança serena, e mesmo nos dias difíceis, existe um chão interno que sustenta. Você percebe que não precisa empurrar o rio para que ele corra, nem forçar a flor para que ela abra, porque cada coisa tem seu tempo, inclusive você. Esse reconhecimento profundo não te afasta do mundo. Pelo contrário, te devolve a ele com mais presença, menos medo e uma aceitação que não paralisa, mas liberta. Se a vida parece pesada demais, talvez não seja a hora de carregar mais peso, mas de aprender a distribuir melhor o que você já segura. Às vezes, o avanço mais inteligente é sentar um pouco na beira do caminho, beber água, rir da própria pressa e seguir com menos drama. Nem tudo precisa fazer sentido hoje, nem toda resposta precisa chegar agora. E está tudo bem se o plano perfeito ainda não apareceu. Curiosamente, a vida costuma colaborar mais quando você para de encará-la como uma prova constante e começa a trotelá como uma conversa em andamento. Continue caminhando, mas sem chicotear a si mesmo, porque até o relógio só funciona direito quando sabe pausar entre um segundo e outro. E se em algum momento você sentir que está indo devagar demais, lembre-se de que ir devagar com consciência ainda é ir. E muitas vezes é exatamente assim que se chega mais longe. Que esse entendimento te acompanhe nos dias de pressa e nos dias de silêncio. Lembrando que todo processo tem curvas, pausas e retomadas, e nenhuma delas invalida o caminho percorrido. Confie no ritmo que se apresenta agora. Ajuste o passo quando necessário e siga com a leveza possível, mesmo quando a estrada parecer longa. Não há atraso quando se está aprendendo a ouvir a si mesmo. Apenas amadurecimento acontecendo no tempo certo. Se este momento falou com você, permita que ele continue ecoando aos poucos, sem exigir conclusões imediatas, porque algumas mudanças mais profundas começam justamente quando não forçamos o próximo passo. Até o próximo vídeo. Saudações do canal Fluxo Sutil.